Olá, Diogo Souza, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Hora da Verdade nesta quinta-feira. Olha só, Diogo, nós vamos falar agora mais uma vez do caso envolvendo a dona Elizabeth Arrabaça, ela que é réu no processo que apurou a morte da professora de Pilates Larissa. A gente tem aqui o doutor Bruno Correia, que vai nos falar a respeito desta situação, porque dona Elizabeth ela foi transferida. Ela estava na penitenciária de Votorantim e uma vaga surgiu na penitenciária de Tremembé, para onde ela foi levada e chegou nesta última quarta-feira à tarde. O doutor Bruno vai contar para a gente o motivo dessa transferência. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação, doutor. Boa tarde, tudo bem? Bom, a dona Elizabeth, ela estava, como a gente já sabe, ela estava internada, ela estava acautelada na enfermagem, né, na penitenciária, tanto quanto ela estava em Mogi Guaçu, quanto ela foi para Votorantim. E a unidade de Votorantim recebeu duas outras presas, numa situação um pouco mais grave que a dona Elizabeth. E a diretoria da unidade pediu sobre eventual transferência dela, né? E nos foi possibilitado a transferência dela para Tremembé, para a penitenciária 1 de Tremembé, e de pronto nós concordamos. Essa vaga foi liberada para nós, para Elizabeth, na segunda-feira que se passou, e ontem, no período da tarde, foi efetivada a transferência dela. E ela deve ficar na enfermaria lá por enquanto? Não, ela vai direto para a cela. Lá a disposição da própria unidade é diferenciada, né? Então tem menos presos do que o convencional, e ela vai continuar esse tratamento de saúde, mas direto da cela, não na enfermagem. Claro que não é vantagem ficar em nenhuma penitenciária, mas qual a vantagem de Tremembé? Olha, Tremembé é uma penitenciária um pouco diferenciada das demais, no sentido de que lá não existem presos faccionados, tá? Então, os presos que normalmente são transferidos para lá são aqueles presos de crimes de repercussão nacional, né? Autoridades, enfim, prefeitos, eventuais autoridades que respondem a crimes, né? Só que a rigidez lá é muito diferenciada das demais penitenciárias. Então, para que o preso ali continue, ele tem que seguir à risca aquelas regras da unidade. Então é um pouco mais diferenciado das demais. E o fato de não ter presos faccionados, ou seja, que pertencem a alguma facção criminosa, de organização criminosa, não é um fator tão assim de segurança, mas já é um diferencial. Sim, é um diferencial. A gente sabe que, inclusive, alguns tipos de crime, os próprios criminosos não aceitam, né? Então, por exemplo, crimes de cunho sexual, então tem penitenciárias exclusivas para isso. Os próprios presos, no caso da dona Elizabeth, as presas poderiam não aceitá-la. Então, por isso que direcionou-se ela para Tremembé, por causa da repercussão e da gravidade dos crimes pelos quais ela está sendo investigada e acusada. Então, ali a integridade física dela vai ser preservada. Lembrando que a responsabilidade do preso é do Estado. Então, não é simplesmente porque ela está presa que ela pode ser esquecida lá. Então, o Estado tem a obrigação de cuidar da saúde e da vida desse preso. Por falar em saúde, como é que está a situação clínica da dona Elizabeth? Ela está um pouco debilitada, ela tem bastante dificuldade em locomoção, ela faz uso de uma bengala. Tá? Foi autorizado o ingresso de uma bengala para que ela utilize, mas está sendo medicada, está sendo acompanhada, e a gente acredita que esse mesmo tratamento das demais unidades seja continuado em Tremembé. Além do senhor advogado de defesa, ela pode receber visitas? Sim, ela pode receber visitas de familiares, né? Então agora tem todo um processo para recadastrar esses familiares, que ela disponibilizar o rol de visita, e depois, durante a semana, os finais de semana, os visitantes podem entrar na unidade para visitá-la. Doutor Bruno, a Justiça já marcou a data das audiências preliminares? Já, as audiências começam no próximo dia 9 de setembro. Essas audiências terão finalidade de oitiva das testemunhas de acusação. O juiz preferiu seccionar essa audiência porque são muitas testemunhas roladas pelo Ministério Público. Então, provavelmente, uma nova data deve ser marcada para a oitiva das testemunhas de defesa. Como que é o rito desse processo agora, doutor? Tá. Esse processo ele tramita pelo rito do Tribunal do Júri. Então, a gente tem uma primeira fase, né, onde se ouvem testemunhas, e a sentença dessa primeira fase, ela vai encaminhar o acusado ao tribunal do júri, ao plenário do tribunal do júri, ou ele pode não encaminhar, ou ele pode desclassificar o crime. Tá? Então ele funciona como um processo normal, só que a sentença ele não impõe a pena. Tá? E se assim for encaminhado ao tribunal do júri, vai ter o julgamento no plenário, e aí lá no plenário sim, se for considerado culpado, e aí ali então, por toda a circunstância do crime, é onde vai ser imposta a pena. Ou seja, ainda não dá para saber se realmente Dona Elizabeth vai a júri popular.
Não, ainda não temos a certeza de que ela responderá ao júri popular. Ainda temos um caminho um pouco longo ainda a ter essa certeza. O senhor vai rolar quantas testemunhas? Nós arrolamos 5 testemunhas de defesa, com a possibilidade de eventuais outras no decorrer da própria instrução criminal surgirem e a gente pedir a oitiva. Perfeito. E provavelmente recursos. Sim, sim, com toda certeza. Se ela vier a ser pronunciada, né, encaminhada ao tribunal do júri, a defesa irá recorrer e eu acredito que o contrário também aconteça. Se eventualmente acontecer a impronúncia, provavelmente o Ministério Público também recorrerá ao segundo grau de jurisdição. Doutor, daqui a pouco a gente vai ter o recesso do judiciário, né? Portanto, esse processo deve demorar um pouco mais? Sim, eu acredito que a sentença de primeira instância ela deve estar saindo bem no final do ano ou no início do próximo ano, justamente por causa do recesso. É um processo longo, muito detalhe, então a gente tem eventuais perícias que podem ainda ser feitas, reconstituição de crime, alguma coisa nesse sentido que pode ser trabalhada no decorrer dessa instrução criminal, o que pode atrasar um pouquinho o trâmite dessa sentença de primeiro grau. E um júri efetivo, a gente acredita que em torno de 2 a 3 anos, aproximadamente um período desse. Tem muito trabalho pela frente. Sim, muito trabalho pela frente. Lembrando que esse é apenas um processo, a dona Elizabeth ainda está sendo arrolada em outros 4 inquéritos policiais. Isso, exatamente. Esse caso da Larissa, ela já foi formalmente denunciada, então já está em fase de ação penal e ela está sendo investigada em outros processos, né? No que diz respeito à morte da Natália, filha dela, no que diz respeito a um suposto envenenamento de uma amiga, e uma morte de uma outra amiga também que aconteceu em Pontal. E a investigação sobre a morte da cachorrinha Babi, que nós tivemos pela imprensa uma informação extraoficial que o laudo teria dado negativo, mas isso ainda não se efetivou nos autos, então ainda temos essa investigação em trâmite. E com o laudo negativo, provavelmente o inquérito é arquivado. Sim, o laudo da cachorra vindo negativo não tem por que a investigação permanecer. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações e tenha um bom dia. Muito obrigado. Abraço, à disposição. Muito obrigado, doutor Bruno Corrêa, advogado que representa a dona Elizabeth Arrabassa, que, portanto, já foi transferida de Votorantim e já está na penitenciária de Tremembé. Voltamos aos estúdios com você, Diogo.